pré-modernismo foi o movimento literário brasileiro das duas primeiras décadas do século XX. Foi um período de transição entre a forte influência da literatura da segunda metade do século XIX para uma literatura inovadora, o modernismo, cujo marco inicial é a Semana da Arte Moderna de São Paulo, em 1922. No começo do século passado, o Brasil estava passando por um período social e político muito conturbado. Éramos uma república jovem, com um território tamanho continental e uma grande população, que vivia polarizada entre o urbano e o rural, o moderno e o medieval, cultos e analfabetos. Esses anacronismos que permeavam os rincões esquecidos de nosso país eram comuns. O pré-modernismo nasceu neste Brasil nada pacífico nem próspero do início do século XX, governado pela famosa oligarquia do café com leite. Várias revoltas em todo o país aconteceram nessa época, como a Guerra de Canudos, as revoltas da vacina e da chibata, greves operárias e a Guerra do Contestado. Os romancistas pré-modernistas ainda estavam fortemente ligados aos moldes do romance realista e naturalista. Entretanto, o interesse principal dos autores pré-modernistas era a realidade brasileira, contrastando com o universalismo realista e simbolista. O pré-modernismo é muito mais próximo de uma crítica e denúncia social e política, pois o Brasil passava por um período muito conturbado. Outra característica importante desse movimento é o regionalismo de cada escritor pré-modernista. Podemos citar entre eles Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha e Monteiro Lobato. José Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, no interior paulista, em 1882. Celebrizou-se pela criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas sua atuação extrapola o universo da literatura infanto-juvenil, arte em que ficou pioneiro. Cursou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, mas seguiu a carreira por pouco tempo. Trocou o direito pelo mundo das letras, sem deixar de lado a pintura nem a fotografia. Passou a vida engajado em campanhas para colocar o país no caminho da modernidade. Em 1918, lançou Urupês, uma coleção de contos e crônicas trazendo Jeca Tatu, seu personagem símbolo. Urupês é considerada a base da indústria editorial do país, pois aliando qualidade gráfica a uma agressiva rede de distribuição, revolucionou o mercado livreiro. Urupês é um livro de contos considerado por vários como a obra-prima de Monteiro Lobato, tornando-se um clássico da literatura brasileira. A primeira edição foi lançada na segunda década do século XX e toda ilustrada por Monteiro Lobato. Lobato brinca com o idioma durante o livro, adotando um vocabulário do interior de São Paulo, criando palavras como matracolejando gargalhadas, muitas das quais hoje até se encontram nos dicionários. Um livro repleto de vários contos, retratando aspectos da realidade brasileira, enfatizando o drama da exclusão social. Em 1920, A Menina do Narizinho Arrebitado, primeira série de histórias que formaria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra a qual formaria gerações sucessivas de leitores. Em 1927, foi nomeado adido comercial nos Estados Unidos, assim mudou-se para Nova York. De regresso dos Estados Unidos, após a Revolução dos 30, investiu no ferro e no petróleo. Funda empresas de prospecção, mas contraria poderosos interesses multinacionais que resultam na sua prisão em 1941. Anistiado por Vargas, continuou perseguido pelo Estado Novo, que mandou prender e queimar seus livros infantis. Depois de um período residindo em Buenos Aires, onde chegou a fundar duas editoras, Monteiro Lobato morre em 4 de julho de 1948, na cidade de São Paulo, aos 66 anos de idade. Deixou como legado o exemplo da independência intelectual e criatividade na obra que continua presente no imaginário de crianças, jovens e adultos. A denúncia da realidade brasileira e o regionalismo são o que torna Monteiro Lobato um pré-modernista. Ele sempre investiu em uma espécie de metáfora e em inúmeras obras ele cria uma extensa, vasta e original literatura infanto-juvenil, dando destaque sempre ao caráter moralista ou doutrinário. Apesar de seus livros serem destinados principalmente aos leitores mais jovens, ele costuma retratar a miséria dos moradores no interior do Sudeste, como o Vale da Paraíba, no interior de São Paulo, no início do século XX, e a decadência da economia cafeeira, dando assim ênfase aos sentimentos e tons satíricos, irônicos e característicos de sua gente. Lobato apresenta em suas obras a realidade brasileira, que possui características preconceituosas e racistas em relação aos negros, sendo assim considerado por muitos preconceituoso, graças à ambiguidade que gera essa discussão. Uma de suas grandes preocupações também é de divulgar o desenvolvimento social e mental do povo, além da ciência e do progresso do mundo moderno. Entre suas obras adultas podemos citar Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, Ideias de Jeca Tatu, A Onda Verde e o Presidente Negro, Na Antivéspera, O Escândalo do Petróleo e Ferro.
Já suas principais obras infantis são Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu e o Saci, Caçadas de Pedrinho e Hans Staden, Histórias do Mundo para as Crianças, Memórias de Emília e Peter Pan, Dom Quixote das Crianças, O Poço do Visconde, Histórias da Tia Anastácia, O Pica-Pau Amarelo, O Minotauro e os 12 Trabalhos de Hércules. Caçadas de Pedrinho e Hans Staden é um livro infantil onde Pedrinho organiza uma caçada de onças e sai vitorioso, como também sai vitorioso quando ocorre o ataque das onças e outros animais ao sítio de Dona Benta e outras aventuras. Completando o volume, tem a narrativa de Dona Benta sobre as célebres aventuras de Hans Staden, um aventureiro alemão que veio para o Brasil em 1559, estando 9 meses prisioneiros dos Tupinambás. Em 1920, durante uma partida de xadrez com Toledo Malta, este contou a Lobato a história de um peixinho que, saído do mar, desaprendeu a nadar e morreu afogado. Lobato disse que perdeu a partida porque o peixinho não parava de nadar em suas ideias, tanto que logo sentou-se à máquina e escreveu a história do peixinho que morreu afogado. Este conto deu origem ao livro A Menina do Narizinho Arrebitado, que não é nada mais, nada menos do que a origem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Até hoje, os pesquisadores buscam o conto, já que Lobato não se lembra de onde o publicou. Mas mais do que fantasia, o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi berço do escritor Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté e passou sua infância brincando no casarão entre árvores centenárias. O sítio de 20 mil metros quadrados possui um parque, um coreto e um casarão colonial que atualmente abriga o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. A paisagem é formada por árvores frutíferas, cafezais, pastos e cocheira. O primeiro livro da série foi publicado em dezembro de 1920. A partir daí, Monteiro Lobato continuou escrevendo livros infantis de sucesso, com seu grande grupo de personagens que vivem histórias mágicas: Emília, Narizinho, Pedrinho, Marquês de Rabicó, entre outros. Os personagens principais moram ou passam boa parte do tempo no sítio pertencente à avó dos garotos, batizado com o nome de Pica-Pau Amarelo, de onde vem o título da série. Hoje, no local, há vários projetos de sua maioria patrocinados pela Globo, que incluem projetos sociais, atividades interativas e até acampamentos de férias. A obra literária de Monteiro Lobato já foi exportada para vários países, como Argentina, Itália e Rússia. A mídia tentou apagar fortes indícios da obra de Monteiro. Um bom exemplo disso foi a tentativa das redes televisivas e editoras de retirar tudo que ligava as obras de Monteiro ao racismo, para prestigiar todos os públicos. A primeira adaptação para a televisão foi exibida de 1952 a 1962, na TV Tupi, ao vivo, no programa Teatro Escola de São Paulo. A história escolhida para inaugurar o programa foi A Pílula Falante, um dos capítulos do livro Reinações de Narizinho. O programa ficou no ar por 10 anos e foi um grande sucesso da emissora, chamando a atenção de anunciantes e se transformando no primeiro programa de TV a utilizar a técnica de merchandising. A série não tinha intervalo comercial e os produtos como biotônicos e vitaminas eram inseridos durante a história. Cada episódio tinha duração de 45 minutos e começava mostrando Júlio Gouveia abrindo um livro para contar uma história, e terminava com ele fechando o mesmo livro. A série terminou em 1962 com 360 episódios apresentados. A adaptação mais conhecida e exportada para o mundo todo foi a da Rede Globo, de 1977 a 1986, sobretudo para países de língua portuguesa. Mesmo no exterior, eram usados temas brasileiros, com músicas brasileiras, falando sobre folclore e mitologias da nossa região, mas a música mais marcante foi a música tema Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um sítio com casa, curral e jardins foi construído especialmente para o programa na estrada da Barra de Guaratiba. Lá eram gravadas as cenas externas e também quase todas as internas. O local hoje encontra-se em total descaso. Em julho de 2000, a Rede Globo assinou um contrato de 10 anos com os herdeiros de Monteiro Lobato para produzir uma nova adaptação para a televisão das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e em 2001 passou a exibi-la. O programa começou sendo exibido dentro da TV Globinho, mas depois ganhou seu próprio horário na grade de programação da emissora. Acabadas as histórias de Monteiro, Rede Globo criou histórias próprias baseadas nas histórias de Lobato e seguindo a mesma linha. Com a nova versão do sítio, alguns elementos dos livros de Lobato puderam ser trazidos de volta para a TV. Um deles foi o pó de Pirlim Pim Pim, que na versão anterior, de 1977, havia sido transformado em um tipo de palavra mágica, para evitar comparações com a cocaína. Deste modo, os moradores do sítio apenas gritavam Pirlim Pim Pim, para viajarem de um lugar para o outro. Nos livros de Monteiro Lobato, o pó de Pirlim Pim Pim era aspirado com o nariz pelos personagens. Já na versão de 2001, ele passou a ser um pó jogado em cima das cabeças dos personagens. Outra coisa que havia sido censurada na versão dos anos 70 e foi trazida de volta
na nova versão, é o costume que Emília tem de inventar suas próprias palavras. A censura da década de 70 não permitia que a Emília, da TV, alterasse ou falasse palavras da gramática a seu próprio modo. As histórias de Monteiro Lobato até hoje envolvem as crianças de nossa geração, com seus contos adaptados à televisão, trazendo entretenimento junto com críticas sociais da época de Lobato. Sua memória ainda será lembrada por muito tempo. Como assim não lê? Assim, ó. Legal, meu cabelo. Tá indo já? Já. Pronto, esse aí também vai entrar. Gente, não, sério, o que é isso? E eles me atrapalham. Aquela árvore, ele faz um galho dele. A árvore faz uma gumpinha no João. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Aqui a gestatória não. Aqui assim. Agora não. Aqui eu abraço ela por trás. Dela de quebrar. A Ju, essa toda não.